Fala galera, aqui sou eu, seu professor, o professor Baia, professor seu de matemática do Nota Máxima. E hoje vem o quê? De novo, proporcionalidade. Eu lhe falei, é um dos modos principais de toda a matemática do país, mas no Enem é o número 1. Parte 2. A parte 1, você lembra? Foi razão. A parte 2, proporção. Vamos junto, hein? Na essência, o que é uma proporção? Na essência, proporção é igualdade entre razões. Quando eu igualo razões, eu tenho proporção. Você é uma razão, você é uma razão. E esse combo, ele é uma proporção. E essa proporção, ele vai me gerar sempre um K. Toda proporcionalidade tem um K. Toda proporcionalidade tem um K. K de quê, Baia? K de quê, Baia? K de quê? K de constante de proporcionalidade. Então estamos ali, ó. O cara importante ali é aquele K. Aquele K é a nossa constante de proporcionalidade. Um nome bem usual. E os outros nomes, eles são mais técnicos. Vou falar para a aula ficar contextualizada com os nomes específicos, tá bom? O A e o D, que são os últimos, os extremos da proporção. E entre eles o B e o C, os meios. Mas dificilmente um vestibular vai cobrar isso de você. Já o K, o fundamental, tá no seu corpinho. Que mais? Eu queria ler, Baia. Como é que eu leio ele? Eu leio assim, ó. A está para B, assim como C está para D. Mas aquele K é o cara. A minha constante de proporcionalidade. Conheceu uma proporção? Igualdade entre razões. Razão, razão. Igualei esse combo, proporção. Baia podia ter mais igualdade? Seria uma proporção mesmo assim? Yes! Continuando, o que eu posso fazer? O que a álgebra me propicia fazer numa proporção? Cara, você tem uma igualdade. Então você tem uma gama de propriedades passíveis de resolução. Você quer as mais úteis? Vou te falar grandes jargões que vão fazer você pensar em várias álgebras ali propostas, tá bom? Primeiro, sinal de igual. Cara, modele como você quiser de um lado, desde que você modele algebricamente do outro lado. Um exemplozinho. Cara, eu queria somar desse lado A mais B. Pode. Do lado de lá você faz C mais D. Baia, quem eu boto embaixo? Quem você quiser. O que você quiser desse lado. A mais B sobre A. Pode ser. Se do lado de lá você fizer C mais D sobre C. Manter a proporcionalidade. A mais B sobre A. Do lado de lá, C mais D sobre C. Ai, Baia, mas eu não queria assim. Eu queria fazer A mais B sobre B. Eu posso? Faça o que você quiser, fofo. Desde que faça do outro a mesma álgebra. C mais D sobre D. Então eu algebrei de um lado, algebrei com a mesma linha cognitiva do outro. Não mudo minha identidade. Dependendo da proposição, fica interessante você ter essas propriedades fluidas. Frase 2. Agora sinal de igual também lhe propicia você fazer o que quiser aqui em cima, desde que você algebre igualmente embaixo. Aí eu queria somar A mais C em cima. Pode ser. Desde que embaixo você some B mais D. E eu igualo isso a qual deles, Baia? Mas não é tudo igual? Não é uma constante? Então você iguala a quem você quiser. Pode igualar A sobre B, que não teria problema nenhum. Ah, Baia, não queria mais somar, eu queria subtrair. Não tem problema. Subtrai em cima, A menos C. Subtrai embaixo, B menos D. Manteve a proporção. Manteve qualquer razão daquela proporção. Isso é uma maneira resolutiva algébrica que muita gente gosta. Eu adoro sair pelo K. Adoro fazer pela constante de proporção, mas essa é uma propriedade que me ajuda na elucubração dos exercícios. Vamos falar agora de escala? Cara, escala é um grande mote do Enem. Muita questão de escala, muitas mesmo. E eu tenho a impressão que muitos colégios não param em determinado momento para explicitar a escala como deveria. Vamos primeiro falar de maneira genérica, pode ser? Pense na escala de 1 para 10. O que é a escala de 1 para 10? Se é de 1 para 10, na minha cabeça eu penso assim, ó. Ou eu vou pegar todos os valores e multiplicar por 10, ou eu vou pegar todos os valores e dividir por 10. Vai depender do âmbito que eu vou ler ali. Eu vou ter que entender a história para saber se eu quero ampliar ou reduzir. Mas uma coisa é fato, o meu K é 10. Se a escala é de 1 para 12, o meu K é 12. Aquele 12 vai ser o meu fator. Ou multiplicativo, multiplicar por 12 se eu quero ampliar, ou eu vou dividir tudo por 12 se eu quiser reduzir. A historinha vai me dizer o que eu quero fazer. Vamos trabalhar agora de maneira técnica o que é uma escala. A escala, ele tem um padrão. Em cima bota a dimensão do desenho, embaixo bota a dimensão real. Esse é o padrão de eu montar uma escalinha. É muito comum, em vez de vir nesse formato, vir nessa representação. A escala de A para B. Mas a nomenclatura, ela continua a mesma, tá? O A, a dimensão do desenho, e o B, a dimensão real. Então ele me diz o quanto do desenho equivale ao real.
Você quer um exemplo com números para entender melhor? Vou botar um exemplo com números para você. Num mapa, a escala de 1 para 1000, a minha cabeça de matemático, ou eu vou pegar os valores e multiplicar por 1000, ou eu vou pegar os valores e vou dividir por 1000, num simples formato de regrinha de 3. É assim que eu enxergo. Mas como é que eu leria esse de 1 para 1000? Eu vou ler assim, ó. Isso quer dizer que a cada 1 do desenho equivale a 1000 vezes o do real. É isso que você vai fazer. Desenho e real. 1000 vezes maior. Depende do referencial. Ou 1000 vezes menor. A cada 1 centímetro do desenho, eu vou ter 1000 centímetros do real. Se você quiser transformar em metros ou em outra unidade, é por sua conta. Pelas alternativas, você vai entender se o cara quer que você mantenha em centímetros ou mantenha em metros. A alternativa me direciona muito como eu vou algebrá-lo. Se eu quero transformar de centímetro para metro, ande as casas. Centímetro, decímetro, metro. 10 metros, que equivale àqueles 1000 centímetros que nós temos ali. Então entendemos escala? Escala, faltou multiplicativo, onde eu vou multiplicar ou dividir, dependendo se eu quero ampliar ou reduzir. Ele vai ser ampliado 1000 vezes ou vai ser reduzido 1000 vezes, depende do referencial e do que o texto me propõe. Vamos lá com Baia. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. O Enem tem textos muito longínquos, o que faz você se dispersar um pouco. Mas cada vez que aparecem os números, se conecte como eles se projetam. A cada 32 mulheres, 28 mil homens no mesmo período. Tá na minha cabeça esse grande jargão. De repente eu até sublinho, para entender bem o que é importante efetivamente do texto. Vamos ler o segundo parágrafo. Suponho que nos próximos 5 anos haja um acréscimo, ou seja, a mais do que já tinha, o que já tinha permanece. Um acréscimo de 8 mil mulheres. E que o acréscimo de homens na mesma proporção. Qual o nome da aula de hoje mesmo? Proporção. E se o cara me sugere proporção, vou montar. Proporção, igualdade entre razões. Legal? Eu tenho 32 mil mulheres, eu tenho 28 mil homens. Eu tenho um acréscimo de 8 mil mulheres. E ele vai fazer uma pergunta pertinente aos homens. Quer ouvir? De acordo com as informações, o número de homens que serão internados nos próximos 5 anos. Mas ele diz que mantém a mesma proporção do aumento das mulheres. Opa, vou montar minha proporção. Vamos com Baia? Lá vou eu. Vou organizar mulheres, 32 mil, compilando os números do exercício. Ao passo que homens tinham 28 mil internados no mesmo período. Aí você vai lendo a história. Quando aparece número, você tenta conjecturar. O cara falou que as mulheres tiveram um aumento, um acréscimo de 8 mil. 8 mil. E a pergunta dele é sobre os homens, o que aconteceu no mesmo período. Eu não sei, vou chamar de X. Mas como ele falou que é na mesma proporção, isso é proporção, igualdade de razões. Então eles aumentaram na mesma proporção. Eles variaram na mesma proporção. Se você for bom de simplificação, a questão quase já acaba. Lembra que eu lhe falei sobre proporcionalidade, sobre as propriedades passíveis de resolução? Faça o que quiser de um lado, desde que faça o mesmo do outro. Tô afinzaço de cortar 3 zeros de um lado e 3 zeros do outro. É como se eu dividisse por 1000 dos dois lados. Não gostou? Então eu vou cortar os 3 zeros embaixo com os 3 zeros em cima. Lembra quando eu falei você das propriedades? Faça o que quiser de um lado, desde que faça o mesmo do outro. Faça o que quiser em cima, desde que faça o mesmo embaixo. A mesma lógica cognitiva. Então, tanto faz como você vai algebrar. Cortei os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Se você tiver mais atitude, continue a simplificação. Pô, 32 dividido por 8, tabuada. 32 dividido por 8 é 4. Eu posso em cima e embaixo, não pode? Não falei você que você podia nas propriedades? Aí ficou 4. E agora 28 mil por 4. Só eu posso? Não lembra das frases? Faça a mesma coisa dos dois lados. 28 mil dividido por 4, tabuada, 7 mil. Eu não fiz tudo de uma vez só, não, para você entendendo paulatinamente, tá? Eu simplifiquei os zeros, aí eu multipliquei cruzado, 32 vezes x e 8 vezes 28 mil, mas eu já podia ter algebrado de cara, você percebeu, né? E eu deixei para algebrar mais aqui, ó. Pô, vou simplificar, 32 por 8 vai ficar 4. Pô, e 28 mil é simplificável por 4 também. Dividir um cara por 4 é dividir ele por 2 duas vezes. Metade de 28 mil, 14 mil. Metade de novo, 7 mil.
7 mil não tem ali, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Lembra do meu jargão da primeira aula? Uma coisa é resolver, outra coisa é responder. Pois é. Por que não tem 7 mil ali? Porque ele não perguntou o acréscimo. Vamos ver qual era a pergunta do cara. De acordo com as informações, o número de homens internados nos próximos 5 anos. Ele não perguntou o acréscimo desses anos, que seria isso aqui. Quantos são internados? Lembra que você já tinha 28 mil? Se tem um acréscimo de 7 mil, quantos homens serão internados? 28 mil mais os 7 mil, que vai dar os 35 mil, letra D de jeans. Letra D de Johnny Walker. Fechou? Quero fazer uma de escala agora. Foi bacana essa, para entender o formato de proporção que o Enem diz que ama de paixão. A escala tem demais, muitas. A lot. Lá vou eu. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave. Pô, ele já falou que aqui é o real, não é o desenho. Até porque, Jesus, se alguém fizesse um desenho de 36 metros só por Cristo. Tá aqui o tamanho real da aeronave, 36 metros e 28,5 metros. Que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. Que bom, né? Que a aeronave vai ser utilizada por transporte aéreo. Bem interessante esse texto. O engenheiro tem que fazer um desenho desse avião. Pô, fazer um desenho. Fazer um desenho pressupõe-se que menor. Na escala de 1 para 150, eu te prometi que você vai ficar fluido e sério em escala. O que é escala de 1 para 150? Mesmo o cara que não entendeu tanto o âmbito do texto, se o cara entendeu a aula, ele pensa, opa, ou eu vou pegar os valores e vou multiplicar por 150, ou eu vou pegar os valores e vou dividir por 150. Pela lógica, eu já pressuponho que eu vou dividir. Porque isso aqui já é o real, eu quero fazer um desenho, então eu quero diminuir. Se eu quero diminuir esses números, dividir eles por 150. Outra maneira plausível de você entender é se conectar nas alternativas. Note que as alternativas são todas menores que eles. Então, ainda que eu queira errar, eu não vou conseguir. Eu realmente tenho que pegar esses caras e dividir por 150 e não multiplicar. Porque os valores são todos menores que ele. Óbvio, é um desenho. Mas o âmbito é esse, ó. Escala. Ou eu multiplico por você, que é o K, ou eu divido por você. Vamos continuar? Para o engenheiro fazer esse desenho, ele agora vai meter uma pegadinha, porque estava muito simples. Ele deixa uma margem de 1 centímetro, olha o plural, em relação às bordas da folha. Ele vai deixar 1 centímetro, olha o plural, em relação às bordas. Então depois que eu fizer o desenho, 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para a esquerda, 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. Aumenta 1 de cada lado, tanto à direita e à esquerda como em cima e embaixo. Eu tenho que estar conectado no texto. A pressa não pode atrapalhar sua resolução. Foco, concentração, gana de acertar. Eu queria te mostrar uma coisa que acontece sempre no Enem, tá? Eu trabalho com vestibular há 30 anos da minha vida e eu conheço muito bem as nuances da prova. O Enem adora o que vai acontecer aqui. Para você não estar achando que foi uma sorte minha. Note que as alternativas todas diferem entre si. Cara, mas isso acontece o tempo inteiro no Enem, gente. É impressionante. Nenhum número repete. Eu sei por quê. As pessoas saem da prova reclamando do tempo. Mas se você tiver com a cabeça boa, você faz as coisas de maneira mais tênue. Cara, se os valores são todos diferentes, então eu não preciso trabalhar com os dois. Um só que eu escolher para trabalhar, já vai estar ali, já mata a questão. E às vezes o cara tá nervoso, não se toca disso. Bom, deixa eu escolher um dos dois valores, já que tanto faz, né? Porque os valores são todos diferentes. Você prefere algebrar 28,5 ou 36? 36, né, fofo? 36 é mais gostoso de trabalhar. Mas eu tô vendo outra pegadinha que eu nem adora. Metros? Centímetros? Não rola. Ou eu algebro todo mundo em centímetro ou todo mundo em metro. Como a resposta está em centímetros, vamos transformar você em centímetros, fofo. 36 metros para centímetro. Botei um 0, decímetro. Botei mais 1 centímetro. Multiplicar por 100. Metro, sistema decimal de medidas, vezes 10 dá decímetro, vezes 10 dá centímetro. Então você, 36 metros, é 3.600 centímetros. Usando a escala, 3.600 dividido por 150. Eu dividi, porque eu quero fazer uma redução. Aí quando eu divido, simplifico um 0 com 0, efetue e dá 24. Obrigado, senhor, que não tenho 24 ali. Ainda bem, né? Que não é a resposta. Mas se tivesse 24 ali, alunos ansiosos marcariam, que não é o seu caso. Você é aluno nota máxima. O que você vai pensar? Vou ler o texto. O baiano me falou um jargão que eu adorei. Uma coisa é resolver, outra coisa é responder. Você resolveu o exercício.
Agora responda. 24 é o tamanho do desenho. Se vai ficar 1 centímetro nas bordas, 1 centímetro e 1 centímetro. 24 mais 1 mais 2 fica 26. Então o comprimento do desenho era 24, mais 1 e mais 1, 26. Qual é a única alternativa que tem 26 aqui? Não. Ah, achei. Então letra D. Letra D é o que eu queria. Se você nem vai fazer o 28,5, pra quê? Pra não terminar a prova no tempo? Pra isso? Já sei que só pode ser ele, é o único 26 que tem ali. Se eu fosse fazer, vou te contar o que eu faria. Pegaria 28,5 metros, transformaria em centímetros, multiplicando por 100, dividiria por 150, olha toda a conta que eu livrei você. E depois de chegar nesse valor, somar 2. Um para cima e um para baixo, mas não precisa. Com 26 eu já matei. Adorei nosso segundo encontro. Estou ávido pelo terceiro. Ficamos juntos!